Olá, gente. Boa tarde para todo mundo, né? Sejam bem-vindos a mais uma atividade do nosso ciclo de lives do Grupo Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista, que é um grupo de estudo e pesquisa sobre o grande século XIX, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Eu me chamo Weber Porfírio, né, historiador, membro do Grupo SEBO, e que hoje, né, estou à frente aqui para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre um assunto bastante interessante, bastante instigante, que é para falar sobre o que teria sido o primeiro museu cearense que se tem registro, né? Claro que o título já instiga muito, né? Por exemplo, primeiro museu, e todo mundo quer saber qual é o primeiro museu, houve o primeiro museu, né? Porque às vezes as pessoas são tomadas por essa curiosidade, por esse interesse, né? De querer saber sempre quem foi o primeiro, coisas do tipo. Né? Então, vamos falar um pouco sobre o que teria sido o primeiro museu cearense, que é um museu como fruto da coleção do Joaquim Antônio Alves Ribeiro, que era um médico da Santa Casa de Misericórdia aqui de Fortaleza. E aí, para isso, né, a gente conta com a presença mais do que especial, né, do Eduardo Henrique Barbosa de Vasconcelos, que é professor do curso de História da Universidade Estadual de Goiás e atualmente é doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Eduardo? Professor Olá, Eduardo. Weber. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos, né? Inicialmente, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você e os colegas do SEBO, né, fazendo essa discussão sobre a coleção do Dr. Alves Ribeiro, que originou esse que é tido oficialmente como o primeiro museu do Ceará, né, o Gabinete de História Natural, né, que se tornou esse primeiro museu, né? E dizer que é uma grande honra a gente estar conversando, falando aqui sobre as pesquisas, falando sobre o Ceará, né? Apesar de ser hoje professor na Universidade Estadual de Goiás, onde eu passei no concurso já há 10 anos atrás. Eu sou cearense, fiz a minha graduação na Universidade Federal do Ceará, fiz um mestrado na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, na Fiocruz, né? E atualmente eu estou concluindo o doutorado, como você bem disse, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com orientação do professor Temístico César. Né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e a oportunidade. Nós que agradecemos, Eduardo, por você ter aceito o nosso convite, né? E que eu acho que essa live ela vai ser bastante interessante, né? E que, obviamente, você vai poder assistir depois também, porque vai ficar registrado aqui, né? Tanto no nosso Instagram, quanto no canal do CUFC no YouTube, né? Que esse vídeo a gente vai repostar lá, para que eu tenha um acesso e uma amplitude maior da discussão que aqui será colocada. E que, como já foi dito, né? Instigar muito, né? Falará muito de um museu que, a priori, ele passa a ser até mesmo ser esquecido por essa historiografia que pesquisa, que estuda os museus aqui do Ceará. Né? Do Brasil, então, nem se fala. Então, do próprio Ceará, que já sofre um certo esquecimento, né? Até porque pela ausência de uma memória escrita, não só sobre o Joaquim, o doutor Joaquim Alves Ribeiro, como até mesmo do museu, dificulta falar um pouco. Né? Então, você vai ter quem pesquisa o museu, no caso o professor Eduardo, e até mesmo no meu caso, que recentemente me debrucei para falar um pouco sobre isso, é você ficar catando e tendo horas e horas de pesquisa, pegando nos mínimos vestígios, né, algo para tentar compor uma narrativa e trazer um pouco para falar sobre a coleção e sobre o museu em si. Mas, Eduardo, só para a gente iniciar, fala um pouco aí da tua pesquisa, do doutorado em torno do médico, como foi que se deu essa tua pesquisa, o que te instigou, na verdade? Olha, eu posso dizer que é uma junção, né? Uma série de fatores. Eu, durante a minha graduação na Universidade Federal do Ceará, tive a oportunidade de assistir uma palestra de um grande intelectual brasileiro que já não está entre nós, o professor Manuel Luiz Lima Salgado Guimarães, né, que muitos Uhum, conhecem já dos seus artigos, alguns tiveram a oportunidade de ver as suas palestras. Ele foi presidente da ANPU, uma pessoa assim, muito engajada na nossa área.
né, e que tentava refletir das várias possibilidades do saber histórico. Então, em uma dessas muitas vezes, né, ele era uma pessoa, um habitué aí na Universidade Federal do Ceará, com os colegas que ele tinha bastante relação. Ele fez uma fala sobre a história e os museus. E aquilo, né, me deixou, só para variar, eu e toda a plateia, bastante, né, estimulados, instigados com aquela fala dele. Passado mais ou menos 3 a 4 dias, eu fui fazer uma pesquisa na biblioteca da Academia Cearense de Letras, né, que quem conhece sabe que é uma biblioteca bastante charmosa, bem interessante, com um acervo riquíssimo, principalmente de obras do século XIX. Né? E aí, conversando com então, a bibliotecária, a Madalena, né? E eu fiz algum comentário sobre museu. Aí ela falou assim, nós temos aqui os boletins do Museu Rocha. Eu falei, olha, que interessante, você pode trazer para mim? E aí ela trouxe. E aí, naquele momento, quando eu comecei a ter em mãos esse documento, né, o boletim do Dias da Rocha, eu vi uma indicação que ele muito acertadamente fez. Ele falou com todas as letras sem lá. Muitos dizem que o meu museu é o primeiro museu do Ceará, mas isso não é verdade. Houve um museu anteriormente, foi o do Dr. Alves Ribeiro, Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro, né, que eu chamo, né, como eu identifiquei nas fontes, bastante mencionado como Dr. Alves Ribeiro, simplesmente Alves Ribeiro. Então eu encurto o nome dele com Alves Ribeiro. Então não estranhe se eu chamar ele e continuar a chamar de Alves Ribeiro. Né? Então, a partir daquilo ali, me chamou a atenção. Né? Me chamou a atenção primeiro pelo o professor Dias da Rocha, ter feito a indicação, dizer, não, existiu um antecessor, existiu um cearense que veio antes, né, e que tinha essa mesma preocupação, né, e ter dado o nome dele. E a outra coisa a partir daí, comecei a tentar, não sistematicamente, mas esporadicamente, buscar informações e um grande silêncio. Né? Você não vê, né, informações detalhadas, você não vê, né, menções, você não vê, né, o que deveria se esperar, né, de uma pessoa que tem uma formação que ele teve. Né? Você vê aqui pesquisa temática, né, e os colegas também que trabalham com os museus no Ceará sabem que, principalmente pelo trabalho do Guilherme Studer, Tubarão de Studer, no Bibliográfico, volume 2, onde ele traça ali, né, uma curta biografia do Dr. Alves Ribeiro, que ele é formado em medicina pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele se formou, obteve o título de médico, né, na época era chamado de doutor, né, o título formal na universidade, em 1851. Né, ou seja, num período onde os Estados Unidos não era o centro do mundo. Né? O centro do mundo era, em especial, a Europa, e entenda-se principalmente França e Inglaterra. Só no final do século XIX entra a Alemanha, né? E os Estados Unidos se tornam uma grande potência, né? A partir do século XX. Né? Mas, bem antes Exato. disso, nós tínhamos lá, né, um cearense, nascido em Cor, né? Que essas são as informações que o Guilherme Studart nos traz. Depois eu confirmei também essas mesmas informações com o Sacramento Blake, que também tem uma notinha sobre ele, no seu dicionário biográfico também, que ele nasceu em 1830 e faleceu em 1875, ou seja, faleceu muito jovem, com 45 anos de idade, né, e nos deixou sem maiores detalhes, informações, né, tanto ele em vida como os conterrâneos cearenses posteriormente, né, não se mobilizaram para deixar essa memória. Então, isso me chamou a atenção. Né? Isso me mobilizou, porque, olha, até hoje a gente sabe como é difícil uma formação universitária, em especial uma formação universitária no exterior. E aí, quando ele retorna dessa formação, ele ainda desenvolve um conjunto de ações, como o Museu de História Natural, então, no mínimo, né, de se tentar historiar, né, e se tentar debruçar e explicar, né, quem era esse cidadão e o que é que significa esse museu, esse espaço museal. Então, basicamente é isso. Sim, muito interessante, né? Aí só para pontuar também, que tu falou do Sacramento Blake, que traz, né, informação biográfica, assim como o Barão de Stuart, também no dicionário bibliográfico,
Tem também que até eu também já tinha encontrado, esse aqui, o Brito Aranha. O Brito Aranha, em uma das... Aranha, Brito Aranha, em uma das sim, atualizações do dicionário bibliográfico português, que valia tanto para Portugal quanto português. para o Brasil, que Sim, originalmente foi escrito pelo Inocêncio Francisco da Silva, ele também apresenta um, a biografia, né, do sim, Joaquim Antônio Ribeiro, né, do Alves Ribeiro, né? E aí isso, já é dialógico isso. com o Sacramento Blake, que até eu vi no teu artigo que tu confronta um pouco, né, do que foi dito pelo Barão de Stuart e do que foi colocado pelo Sacramento Blake, né, com relação ao percurso narrativo, né, sobretudo da formação, né, do médico Alves Ribeiro, né? Isso, isso. O artigo que você menciona é um artigo que eu escrevi ano passado, que é do Gabinete de História Natural ao Museu de História Natural do Ceará, né, o primeiro museu cearense, de 1863 a 1871, né, que foi um artigo que eu publiquei no livro Estilhaços da Memória, o Nordeste e a Reescrita das Práticas Museais no Brasil, né, que é do Clóvis Brito, do Marcelo da Cunha e da Sueli Seravolo. Né? Sem dúvida, eu citei o Sacramento Blake, né, e não o seu congênero português, porque as informações do português estão quase todas no Sacramento Blake. Né? Então, e aí tem uma pequena observação, que no Sacramento Blake, que fez a publicação do dicionário dele em 1883, ainda no século XIX, consta que o Alves Ribeiro ele teria feito a formação nos Estados Unidos, né, e retornou ao Brasil fazendo a validação, como até hoje, né, nós temos quem se forma fora do país, ao retornar tem que validar, ele tem que ir para uma instituição, né, que reconheça aquele título. Né? E aí constava a informação de que essa validação teria sido feita no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E Certo. aí, nas minhas pesquisas, eu vi que essa informação não correspondia, porque ele fez a validação na Bahia, na Faculdade de Medicina da Bahia, e consta no registro, né, de formados, né, e aí posteriormente eu vi que dos que tiveram os títulos validados, porque está lá o do Alves Ribeiro, que o nome dele também está lá. Né? Então ele é tido como formado por essa validação na Bahia. Né? Então essa informação do Blake não era fidedigna, né? Não correspondia. Então, mais ou Sim, menos sim. isso aí. Verdade. Agora um outro ponto interessante, né, que quando falamos um pouco, né, dos museus no Brasil, ali no século XIX, né, chamada era século dos museus, né, geralmente a gente vai para aqueles museus mais conhecidos, né, ou pelo menos aqueles que têm uma maior, como é que se diz, algum tipo de maior produção biográfica em torno deles, que aí vai o Museu Nacional, né? E aí vai o Museu do Emílio Goeldi, ali na década de 60, né? Entre outros, Museu Paranaense já depois. E aí pouco se fala desses museus de província, que inclusive a Maria Margarete Lopes e a Sueli Moraes Saravolo, elas falam isso no artigo, né, chamado Museus Provinciais, Contribuições para um Panorama Museológico Brasileiro. Né, e ela chama atenção. No caso especificamente, ela fala assim do Museu Provincial na Bahia, partindo do Liceu, mas enfim, mas que abre margem para a gente pensar e refletir sobre essas outras experiências que foram realizadas nas províncias e que muitos são simplesmente esquecidos, são simplesmente ignorados. E aí eu acho que o teu trabalho ele é muito interessante nessa perspectiva de trazer, né, de trazer e de inserir, né, mostrar que o Ceará teve sim uma participação, embora não tão, como eu posso dizer, o termo notada, né, assim, por assim dizer, de acordo com esses outros museus, mas que teve uma participação efetiva e que teve presente na era dos museus, né, e que é pouco, como eu disse, né, como você já foi colocado, né, já é pouco falado e é pouco comentado, né. Agora, a gente tem ali na década de 60, né, o surgimento de vários outros, né. A gente vai ter o Museu Naval, se não estou enganado, o Museu Naval, que é de 68. Vamos ter o Museu do Exército, também ali do final da década de 60. Acho que em 66 a gente vai ter a criação da sociedade, deixa eu ver até aqui, que ela vai dar origem ao, ao Museu do Emílio Goeldi, é a Sociedade Filomática, se eu não estou enganado. Isso.
sociedade filomática, né? Então a gente vai ali na década de 60 também vai ser, digamos assim, um momento de ascensão também de criação desses museus, né? E obviamente Uhum. entra também a participação do médico cearense na elaboração do que seria um museu, outra hora gabinete também, né? Que também tem muito associado gabinete de história natural. Mas Uhum. o que é que tu acha, assim, por que desses museus serem criados com essa temática de história natural? Essa é uma boa pergunta, Weber. O que a gente percebe é que essa prática, né, do colecionar, né, essa prática, né, do guardar, expor, já é uma prática bem antiga na sociedade como um todo, né? Há registros desde a antiguidade, né, dessas ações, mas que no nosso mundo ocidental, digamos assim, elas ganham uma efervescência, elas ganham um crescimento, elas ganham um interesse maior já no chamado Renascimento, né, onde você tem as chamadas, os gabinetes de história natural, né, ou chamado as câmaras de maravilha, né, onde geralmente eram espaços, né, onde você mostrava, reunia, coletava, expunha para o público em geral elementos não usuais, desconhecidos, raros, né? Alguns chegam a trabalhar, dizer que seriam um prenúncio dos que nós chamamos nessa nossa era televisiva dos freak shows, né, de horror, deformidades de nascimento de animais, né, como é que nós podemos dizer, coleções de objetos dito antigos, relíquias. Então, na realidade, é um mix, né, onde você tem a coleção, né, em especial no Ocidente, do Renascimento até mais ou menos o século XVIII, né, de elementos variados feitos pelo homem, objetos curiosos, curiosidades da natureza, né, de animais, né, restos de construções históricas ou significativas. Né? Então, isso era o que se tinha como esses gabinetes de história natural. A partir do século XIX, né, você tem um elemento aí que dá um diferencial neles, né, que a ascensão do saber científico, né? Não que não houvesse antes, mas você tem um crescimento dessa racionalização, né, do esquadrinhamento do mundo, a busca pela razão, torturar a natureza para encontrar os seus segredos. Né? Então, e uma dessas formas que se davam era readaptando esse espaço, né, esse museu de história natural, para coletar a fauna e a flora, né? Coletar os animais, coletar as plantas, saber quais eram os seus tipos, as suas propriedades. Então, é interessante porque hoje nós temos uma big science, né? A grande ciência, que é um saber aplicado, que você vai fazer, que vai ter resultado, vai ganhar dinheiro. Mas, ainda no século XIX, né, a gente pode brincar, né, dizer que era uma small science, ou everyday life science, uma ciência menor, uma ciência do cotidiano, onde você, né, você coletava, juntava, expunha, você estava preocupado em descrever, né, em ver o que é que tinha em comum, se havia algum exemplar que mostrava a diferença, o que é que significava a diferença. Né? Então, esse paradigma da natureza era um paradigma muito comum, dentre outros, para os médicos. Né? Então, o Museu de História Natural ele tinha basicamente essa característica que era, né, um aspecto mais voltado à natureza, né, à fauna e à flora, e também um aspecto mais para as construções humanas, né, que poderia ser as questões voltadas a selos, a papéis, a moedas, né, aspectos arqueológicos, indígenas. Né? Então, basicamente, esses museus de história natural no século XIX, eles ganham essa projeção, né, sendo esse, como nós podemos dizer hoje, um cadinho de tudo, né, buscando dar conta, né, das ações que circundam o homem, que são feitas pelo homem. Né? E daí esse crescimento muito grande, em especial num processo de transformação que é o sistema capitalismo, fazendo que as pessoas, né, passassem cada vez mais a viver em cidades, num número crescente,
e tendo a consciência de que aquilo que eles viveram no passado estava se transformando, né, e que havia uma mudança constante. Então, nesse momento, nessa situação, eles voltam-se a tentar compreender, através desses restos concretos, materiais, né, desse passado, a buscar uma narrativa, uma explicação, algo que justifique tudo isso que eles passam. E o Museu de História Natural, né, o Gabinete de História Natural, serve, dentre outras coisas, para isso. É um espaço eminentemente de ciência, eminentemente de estudo, de pesquisa, né, como hoje já está assentado na bibliografia especializada, Maria Margarete Lopes, Silva Figueroa, Maria Amélia Mascarenhas Dantes, todas elas ressalvam, né, que antes das universidades, antes dos centros de pesquisa, antes dos laboratórios, eram nos museus de história natural que as pesquisas eram feitas no Brasil, que a ciência era feita no Brasil. Exato, não à toa, né? Praticamente quase todos os museus surgidos aqui no 19 vão ter essa pegada, né, de museu de história natural. Até porque também vai ter Isso. toda uma questão associativa de cientificismo ligada a progresso, ligada à modernização. Então, meio que é um pacote ali que vai juntando essas informações ali para as nações ditas, como eu posso dizer, civilizadas, modernas e etc. Inclusive, eu acho até interessante quando a gente pesquisa um pouco aqui na história do Ceará sobre esses, essas ações voltadas mais para o campo da intelectualidade, né, pouco também se fala da atuação do Alves Ribeiro. Né, porque quando a gente fala ali da década de 60, e aí puxa toda aquela coisa meio já clássica narrativa de uma bela época, então você vai ter a criação da biblioteca pública ali na década de 60, né, dos 19, né, aí vamos ter Isso. também a questão da instrução primária, né, que também vai ter uma ascensão com outras escolas que vão sendo criadas ali no período. Né? Então, quando fala mais na frente as agremiações literárias, então toda vez que a gente também parte para dar uma analisada sobre essa perspectiva de intelectuais ou de estudos voltados para a questão da ciência, pouco também se fala da atuação do Alves Ribeiro, que inclusive, né, era não só o médico da Santa Casa como fundou o museu, mas que também era editor de um jornal, né, que era Isso. Isso. o Lanceta, né, que inclusive Ah, foi um dos primeiros jornais, como eu posso dizer, com um tema específico a ser desenvolvido, né? Porque ali até mais ou menos a década de 60 você vai ter jornais, mas com a questão de cunho político, né? E aí você vai ter o uhum. Dom Pedro II, a Constituição, o Cearense, enfim. E aí, a partir da década de 60, você vai ter esses jornais mais específicos, um para falar de medicina, um para falar de direito, um para falar de causa trabalhista e etc. Né? Uhum. Isso, sem dúvida. Você tem essa profissionalização, digamos assim, essa especialização, né? E aí você falou no periódico que ele também foi ele era o redator, o proprietário, o distribuidor, o responsável, ou Exato. seja, ele era o homem tudo, né? Dessa publicação. Foi um periódico médico-científico que circulou durante 3 anos, saiu uma vez por mês na cidade de Fortaleza, que durou, né, de 61 a 64, né, a Lanceta. E é interessante a gente entender o seguinte: como ele era um falante da língua inglesa, né, então eu não encontrei isso em canto nenhum, mas é uma presunção minha, que eu acredito, ele tinha como objetivo, ou tinha como referencial, ao colocar o nome da folha médica dele como a Lanceta, de fazer referência ao periódico médico que já havia na Inglaterra, que foi criada na década de 20, The Lancet. Veja, The Lancet é original em inglês, a Lanceta é a tradução em português. Né? E é interessante você perceber que lanceta, entre outras coisas, é um instrumento médico que requer a precisão do operador. Né? Então, num momento onde você tem uma medicina que é dita pelos eflúvios, pelos maus odores, né? Pelo um contágio geral, ou seja, ele está fazendo menção a um instrumento médico que ele só tem a utilidade se o seu operador, se o seu manipulador conhece, sabe, domina, tem destreza. Né? Então, assim, não é qualquer ação, é uma ação, né, cirúrgica, é uma ação com a lanceta. Né? Então, há essa metáfora, né, desse domínio e, logicamente, há também essa referência histórica ao The Lancet,
né, que é uma publicação médica que continua até hoje, e que é interessante que mais um elemento que eu acredito que possa reforçar é que a The Lancet ela ganhou prestígio porque ela não era só uma folha médica especializada dos médicos para os médicos. Era uma folha dos médicos para a sociedade. O que é que isso ia dizer? No momento onde você tinha uma formação médica muito ruim, deficitária, onde poucas pessoas tinham atendimento médico na Inglaterra do século XIX, a The Lancet ele criticava a ausência dos políticos, né, por não oferecer tratamento médico às pessoas. Qualquer coincidência com o presente momento não é mera coincidência. Eles criticavam os charlatões, eles criticavam os médicos que cobravam caro, eles criticavam os erros médicos. Né? Então, ela ganhou muito prestígio na sociedade inglesa, né? Porque ela tinha um enfoque, digamos assim, que hoje nós chamamos de social. Estavam preocupadas não em fazer uma medicina para os médicos, mas uma medicina para as pessoas e para a sociedade. Né? Então, eu acredito que ele tinha plena ciência, porque ele era um leitor da língua inglesa, um falante do inglês fluente, e ele devia conhecer, né, a história dessa folha, né, The Lancet dá ao ponto de tentar fazer a lanceta aqui em Fortaleza, no Ceará. Em Não à Fortaleza, Ceará. toa, né? Não à toa, ele traz isso, né? Eu acho que pensando um pouco nessa questão da aproximação para com o público, ela está presente até no subtítulo do jornal. Que até eu Sim. deixei aqui já separado, que ele é um jornal de medicina, fisiologia, cirurgia, química, farmácia, literatura e noticioso. Ou seja, ele ainda Isso. traz no final o noticioso para falar um pouco do que acontecia na província. Então, você que pesquisa História da Saúde e das Doenças também, vale a dica aí de você dar uma olhada no jornal A Lanceta, né, publicado uns 3 anos, não foi? Foi, 3 anos. 60. Teve 3 anos. E lá ele fala sobre equipamento, fala sobre questão de história natural, ele fala também da situação da província, da questão de saúde da província, sobre o cólera morbus também. Enfim, Uhum, né, é um jornal uhum. bastante interessante, né, para a gente pesquisar Isso. um pouco. Né? Eu tenho aqui várias edições de 63, né, que é a única aqui Isso, no que qual está disponível pela isso, é a Hemeroteca. única disponível que tem, a desse 63. Infelizmente, nem antes nem depois a gente tem, só tem esses fragmentos. Né? Exato. Que até no início dessa de 63 ele disse que concluiu com sucessos no ano de 62, as publicações, Isso, fala dos assinantes. isso. Então, supõe-se que era um jornal que tinha uma determinada circularidade em Fortaleza. Né? E aí, em 62, ali ainda não existia, em 62, 63, ainda não existia o museu, não é isso? Não existia Uhum. o ora conhecido também como Gabinete de História Natural dele, né? O que eu encontro é o seguinte: essa coleção que vai ser o gabinete, que vai fundar o museu, ela estava sendo constituída enquanto uma coleção particular. Né? Enquanto uma Uhum. coleção particular do Alves Ribeiro, ela já existia, mas só que aí nós, como historiadores, temos um grande problema. Né? Nós não temos documento para falar isso. Ele E aí faz necessário a gente recuar um pouco mais para falar da formação dele. Como foi dito, ele formou na Universidade de Harvard University, né, em 1851. E é interessante como, quando ele lá estava, eu acredito, ou um pouco antes ou um pouco depois, minto, ele viu uma coisa bem que eu acredito que deve ter marcado ele. O professor mais antigo da universidade, John Warren Collins, ele se aposenta, né, era o decano da Universidade de Harvard. E, ao se aposentar, ele doa a sua coleção de estudos pessoais de história natural para a universidade. Né? Então, nesse momento, em 1847, 48, é fundado o Warren Anatomical Museum, né? O Museu Warren de Anatomia, né? Como eu falei, para que os estudantes pudessem fazer os seus estudos anatômicos. Né? Então, havia
né, exemplares de humanos, né, de corpos humanos, para que eles pudessem estudar, e também de animais. Seguramente, vendo essa experiência, né, e sabendo que ele ia ser um médico, era necessário que ele tivesse uma coleção própria para estudos. Né? Era necessário que ele tivesse uma coleção, né, dele, para que ele pudesse dar sequência aos suas reflexões. Né? Então, quando ele retorna ao Brasil, né, ele dá sequência a isso como uma coleção particular. Né? E aí é interessante que eu também tive um certo trabalhinho, mas consegui identificar um certo trajeto dele. Quando ele se forma na Universidade de Harvard, ele retorna ao Brasil, mas não vem para Fortaleza. Ele primeiro fica um bom período em Recife, em Pernambuco, onde a família dele também tinha atividades comerciais. Tá? Posteriormente, ele fica uma temporada no interior do Rio Grande do Norte, desenvolvendo suas atividades médicas. Ele é contratado pela província do Rio Grande do Norte. E aí, só em 1858, em outubro de 1858, né, é que ele retorna à província do Ceará. Né? E aí, quando ele retorna à província do Ceará, é que ele, passado 3 anos, se torna um médico da Santa Casa de Misericórdia em 1871. Tá? Então, 71 não, 61. Né? Em 58 ele retorna para o Ceará, em 61 ele se torna médico da Santa Casa, né? 61. Né? Então, a partir daí eu acredito que tem mais, digamos, vazão, né, essas suas práticas, uma vez que ele já estava estabelecido, tinha um emprego, né, e haveria possibilidade dele ter tempo hábil para o trabalho e para os seus estudos. Sim, sim. Que inclusive ele integra, né, como posso dizer, né, a primeira equipe, né, assim, por assim dizer, da Santa Casa, né? Ele faz parte, se não Isso, estou ele é o enganado, primeiro médico contratado, o primeiro médico da Santa Casa contratado. Ele é o primeiro exato. médico. Tem uma figura também muito interessante que o padre Cebolon Verdeixa, né, passa a ser também o pároco da Santa Casa, porque as pessoas faleciam, tinham que ministrar missas. Né? Então, o famoso Canoa Doida, né, os colegas do século XVIII do Ceará sabem muito bem quem é o Canoa Doida, também estava lá, era colega na mesma instituição, né, na Santa Casa de Misericórdia. Então, tem alguns encontros aí sui generis. Sim, sim. Uma coisa que eu acho interessante é que a experiência do Alves Ribeiro, né, do médico Alves Ribeiro, enquanto algo relacionado ao que seria o museu, sobretudo se pensarmos nessa questão de uma exposição, já vinha de bem de antes, né? Já de, se eu não estou enganado, 62, né, ele está envolvido numa exposição que ocorre na Santa Casa de Misericórdia. Então, assim, ele já Isso, vinha com uma prática relacionada a essa questão de exposição, né, que até a Helena eu me engano no sobrenome dela, não sei se é Barbuí, enfim, Barbuí, alguns chamam enfim, de Barbuí, outros chamam de Barbui, né? Mas, enfim. né? Mas, enfim, que ela trabalha com essa ideia da cultura de exposições, que era algo muito presente ali no século XIX. Ela fala especificamente de São Paulo, mas se ampliarmos um pouco o leque, não é diferente daqui, né? Que isso aqui também teve muito aqui em Fortaleza durante o século XIX. Né? Então, a gente vai ter essa aqui, que até na Santa Casa é chamada de exposição industrial, se não me falha a memória, exposição industrial que teve a participação do médico Alves Ribeiro na questão da organização dos produtos, enfim, que iam ser expostos, mas que ao longo ali do 19 não é difícil você ver outras exposições acontecendo em Fortaleza. Por exemplo, eu acho que na década de 70, né, o médico também, eu esqueci o nome dele, mas enfim, como é que é o nome, rapaz? Que até tem o sobrado aqui, povo. Colabora Zé aí, Lourenço. Zé Lourenço, Zé pronto. Lourenço. Zé Lourenço, Zé pronto, Lourenço. que é o sobrado do doutor Zé Lourenço, né, que nós temos aqui o sobrado, né, mas enfim, daqui a pouco eu pego aqui os dados mais de forma detalhada. Que ele também faz uma exposição de alguns objetos para ajudar as famílias de alguns soldados que foram para a Guerra do Paraguai. Né? Também nós vamos ter anúncios, informações também aqui sobre exposição de vistas, ou seja, de pinturas. Né? Então, ou seja, essa cultura Uhum. de exposições, ela de fato, ela é presente nas províncias, né? Sobretudo nas capitais, o centro urbano, o núcleo urbano ali que passa
a desenvolver esse tipo de ação, né? E aí o médico Alves Ribeiro já envolvido nessa exposição industrial em 62, né, que inclusive faz uma referência, né, a uma exposição de título semelhante que teve no Museu Nacional um ano antes, né, que inclusive essa de um ano antes que teve no Museu Nacional, ela era para fazer uma referência aos produtos que vinham do Ceará, então ela meio que homenageava o Ceará. Então eu não sei, provavelmente, né, imbuídos dessa influência, né, a Santa Casa também fez um com essa temática. Isso, sem dúvida. Essa é a questão. Em 61, você tem o retorno da Comissão Científica de Exploração, né, a vulga Comissão das Borboletas, né, que tinha ido ao Ceará com dois objetivos, né? Um mais concreto e outro mais idílico, né? O concreto é porque o Manuel Ferreira Lagos, que era então diretor do Museu Nacional, dizia que as suas coleções estavam defasadas, precisavam de uma renovação, né? E aí ele era a favor de que fosse feita uma expedição para a coleta de novas espécies, para o detalhamento, conhecimento, estudos, etc. Né? E ele era também membro do IHGB, que acabou encampando essa ideia. E a outra também é que havia uma ideia aí, que desde o período colonial, de que no Ceará, no solo do Ceará, havia bastante ouro, tá? E que e as pessoas, que isso venha desde o tempo dos holandeses, né, e que eles tinham guardado ouro, tinham encontrado, por isso que eles quiseram especificamente essa parte do que hoje é o Nordeste do Brasil, etc. Então, imaginava-se também isso, né? Isso foi um mobilizador dessas ações. Mas, enfim, a gente sabe que a comissão ficou quase 3 anos, que entre idas e vindas conseguiu algumas coisas, muitas não aconteceram, mas, ao retornar, elas fizeram essa exposição que você bem falou. Né? E aí, inspirados nela, eu também creio que foi isso, né? A Santa Casa de Misericórdia, que havia sido criada, né? Entrada em funcionamento em 61, ano antes, né? Mesmo sendo um projeto da primeira metade do século XIX, não tinha fundos, né? E uma das formas de tentar conseguir fundos, angariar fundos, era uma exposição, né, de produtos e objetos, né, da terra, né, industriais, né, o que se chamava de indústria à época, né? E os mordomos e o médico da Santa Casa do Dr. Alves Ribeiro estavam envoltos, né, nessa atividade, né, em receber, em escolher, em apresentar, né, e possibilitar, né, esse evento que angariou fundos para a instituição. Esse não foi o primeiro, ou vários outros eventos nesse sentido, né, que a gente percebeu décadas depois, e se tornou meio, né, um desses elementos que agitou a intelectualidade daquele momento, a sociedade, e que reverbera aquilo que a Heloísa Barruí chama, né, de febre das exposições. Né? Essas febres, ela tinha essa ação prática, né, e que, no caso especial, né, junta aí um médico com formação internacional, né, um espaço precisava de dinheiro e decidiu fazer uma exposição, né, e esse mesmo cidadão também tinha uma formação, né, que era habituada à coleção, à exposição, à análise. Né? Então, você tem aí uma confluência muito grande de todas essas práticas, né, vertendo para a exposição, vertendo para a coleta, vertendo para a coleção, né, e mostrando como isso é bem mais amplo, né, do que a gente pode se dizer que é uma ação específica, única, e as suas justificativas também são bem mais amplas. No caso, era angariar fundos para a Santa Casa de Misericórdia. Exatamente. No geral, a exposição, né, que era feita no Rio de Janeiro, servia como base para a exposição. A exposição nacional. Né? Sim, mas que servia para Que, representar o que era Brasil, na exposição universal. Né? isso, que seria uma rodada para selecionar os produtos principais que iriam representar o Brasil na exposição universal. Né? Tu falou aí do ouro, né? Aí o Denis Maciel aqui colocou, né, que as lendas de prata da Serra de Aratã e do Cariri também, né? Que fala Isso, que também. coloca, né? Que existia muito, Denis, né? que é um grande, o Denis, que é um grande especialista aí no Brasil Colônia, Denis né, sabe mais Maciel. do que eu aí. Sim, eu vi aqui, né, eu puxei aqui a informação, ó, doutor José Lourenço de Castro e Silva, né? Só para deixar claro que eu fiquei, né,
travado aqui, lembrar, né? Então, foi ele que ele coloca, né, que uma exposição de artefatos familiares e de artistas em prol de ajudar as famílias dos cearenses que se alistaram voluntariamente para a Guerra do Paraguai. Então, ele faz uma exposição para angariar também recursos para essas Uhum, famílias. Isso em 65, 1865. Mas, uhum. enfim, para você ver como era presente, de fato, esse tipo de exposição também aqui em Fortaleza, e que também, né, voltando aí, que a gente está batendo na tecla, né? É pouco falado, é pouco comentado, né? Porque a impressão que dá, e aí quando a gente fala de pensar em museus, é que como se tivesse apenas o Museu Dias da Rocha ali como ponto balizador do negócio no final do 19 e depois o Museu Histórico do Ceará em 32. Então, geralmente quando se pensa nas práticas de colecionismo ou nas práticas que viriam a dar suporte a toda uma institucionalização museológica no século XX, a gente parte apenas para esses dois museus. E aí esquece que houve a questão do Museu de História Natural, inclusive reverenciado, como tu já colocou, no boletim do Museu Dias da Rocha, se não estou enganado, é de 1904, enfim, que ele coloca que coube Uhum. ao médico Alves É. Ribeiro. O primeiro volume do boletim é de 17, o segundo é de 19, Ah, do Dias da Rocha. pronto. Então, confundi aqui. Mas, enfim, agora me diz uma coisa. Tu acha que a passagem do Agassiz, né, influenciou de alguma forma na composição do museu do Alves Ribeiro? Olha, eu acho que você está fazendo referência a uma notinha que saiu no jornal à época, né, do Luís Afonso Agassiz, que foi formada, se iniciou uma sociedade de estudos, né, de história natural, que acredito, não sei se você encontrou mais elementos, mas até onde eu sei, ela não foi para frente. Né? Houve, estava envolto nessa reunião, né, onde eles decidiram fazer isso, mas eu acredito que fica como estímulo. E uma outra coisa também que eu me deparei bastante, porque o Agassiz, ele é o primeiro professor internacional da Universidade de Harvard. E aí é interessante a gente pensar que hoje a gente fala, qualquer coisa, isso foi mostrado em Harvard. Fulano estudou em Harvard. Como se fosse assim, algo, o ápice do ápice. Mas nós somos historiadores e nós temos que historiar. Harvard nem sempre foi Harvard. O que é que eu quero dizer? Harvard, ela se tornou uma grande universidade internacional só no século XX, né? Em especial os analistas, né, os especialistas da universidade vão dizer que a partir de 1936. Antes, né, em especial o século XIX, a Universidade de Harvard era uma universidade de cunho religiosa, tridentina, né, protestante, tridentina, que era conhecida como um espaço voltado exclusivamente, um destaque para a astronomia. Eles tinham um grande telescópio, tinham um grande, né, centro de estudos naquele momento ali no século XIX, primeira metade do século XIX, na astronomia, e não muito mais do que isso. Né? O Agassiz, ele é o primeiro grande intelectual que vem da Europa para a universidade. Ele é contratado para dar aula no curso de zoologia na universidade, também vai ministrar cursos no curso de medicina em 1848, né? E vai ficar até o final da sua vida, vai se casar lá em Boston, Massachusetts, né, a Elizabeth Agassiz, né, que vai acompanhar ele na viagem, né, uma americana, norte-americana, e ele se destaca, dentre outras coisas, porque ele era um religioso convicto. E ele negava a teoria da evolução do Charles Darwin. Então, ele dizia, dentre outras coisas, que o homem foi criado em mais semelhança de Deus. E por conta disso, ele quis fazer uma viagem ao mundo, né, que é a Thaya Expedition, que vem ao Brasil e que passa pelo Ceará rapidamente, que queria encontrar elementos para negar a teoria do Charles Darwin. Ele não consegue isso, né? A gente hoje escuta bem mais falar da teoria da evolução do
Charles Darwin do que do Luiz Afonso Agassiz. Então, o que é que eu vejo? Eu pensei, né, e aí procurei bastante, entrei em contato, mandei e-mails para a universidade, olhei na correspondência que tem publicada do Agassiz, se haveria algum indício, algum contato, alguma indicação, né, sobre esse contato do Alves Ribeiro com ele. Até o presente momento não foi identificado. Né? Há essa menção, né, que você fala que de uma sociedade, né, de estudos que seriam destinados no Ceará, né, antes dele chegar, antes dele passar, para coletar objetos, para que pudessem servir, né, para o museu que ele estava coletando na universidade, mas até onde nós sabemos, essa atividade não logrou êxito, ela não caminhou, né? E documentos tanto em Harvard como por parte da bibliografia do Luiz Afonso Agassiz não foi identificado dessa eventual relação entre eles, né? Que é uma pena, porque seria muito interessante você ver uma relação entre eles, pelo menos assim oficialmente direta, registrada. No caso, ele passa aqui em 1863, né? Ele passa aqui em 1863. Isso, de uma certa forma, influencia o médico Alves Ribeiro, né, na iniciativa de coletar objetos, né? Enfim. E aí ele, como você bem pontuou, ele junta todo esse grupo, né? E ele pede para que esses membros do grupo dele façam essa coleta pelo Ceará, né, desses Isso. objetos que ele já coloca. Olha, a ideia era formar, era deixar à disposição do Agassiz, quando ele voltasse, tivesse ali uns objetos que deixasse à disposição, e que também esses objetos pudessem servir para a constituição de um museu provincial. Então, meio que já tem aí Isso. uma dupla ação, Tem né, que estava algumas sendo. indicações, algumas indicações. Isso. Exatamente, algumas Sem situações. dúvida. Eu fiquei me perguntando, caramba, bicho, será que esses objetos não foram acabar parando no acervo do Museu de História Natural do Dias Ribeiro? Né? Porque Uhum. eu não cheguei a encontrar alguma devolutiva dessas informações, ou que tipo de objetos Uhum. foram encontrados, coletados, né? Mas que ele deixa claro que tem os encontros, né, periodicamente desse grupo, né? Isso. Tem quinzenais, né? E que, no qual eles estavam imbuídos mesmo, né, dessa missão. Né? E aí eu acho, eu não sei, né? Fica aí para a gente refletir, né? Só para a Leônia Ximenes, né? Falar aqui com as pessoas que estão participando com a gente. A Leônia Ximenes, olha, os dois únicos boletins do Museu da Rocha são de 1908 e 1911. Né? No caso aqui, eu constei o. Todos nós Eu const... estamos errando as datas, ó, 17. Tá. Não, e Obrigado, eu, obrigado. grato pela atenção, viu? E eu olhando aqui no meu trabalho, pô, tá aqui, 1908. Caramba, bicho. Enfim, valeu pela correção, Leônia. E a Ana Lorim, ela pergunta, olha, a que vocês atribuem as poucas referências ao Alves Ribeiro e ao seu museu, né, tido como o primeiro de Ceará, né, no qual o que a gente atribui nessas poucas referências? Uhum. Olha, eu tenho algumas ideias sobre isso, né, que ainda são um pouco vagas e que necessitam ser experimentadas com mais afinco e dedicação. Mas eu acredito que passam por alguns elementos. Uma delas diz respeito à ciência, ao conhecimento, né, onde você tem um mundo em transformação, um mundo onde esse saber está se profissionalizando, está se especializando, né? Então ele acaba sendo um saber que começa a ser direcionado a um público específico, né? E começa a não ter uma reverberação, digamos assim, para o grande público, né? Eu acho que as atividades do Alves Ribeiro acabaram funiladas para nesse sentido. E o outro é que tem um aspecto do que diz respeito ao seguinte: o Ceará, né, dentro e fora, ele é sempre identificado, né, como um espaço, um local das secas, né, e a seca, a fome, os retirantes,
né, todo o caos que vem em decorrência disso. Então, você pensar um espaço de ciência, né, que eram os museus de história natural, você pensar um espaço, né, que haja uma reflexão autônoma, né, acaba entrando em choque com essa representação. Né? Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades. É interessante porque o Alves Ribeiro não vivenciou explicitamente esse período das secas, né? Que ele nasceu em 30 e faleceu em 75. Então, essa experiência da grande seca, ele não viveu, porque ele faleceu 2 anos, 3 anos antes. Né? 2 anos antes. 77 foi a grande seca, então ele não experimentou, não teve essa empiria. E aí também corroborando com isso, tem o seguinte, a geração de 70 do Ceará, é uma geração muito forte, muito pujante, né? Nomes como Guilherme Sturdas, Capitão de Abreu, que não está no Ceará, mas é um nome sempre lembrado, Chiderico Farias, Tomás Pompeu Filho, enfim, o Rocha Lima, enfim, uma pleiade cearense. Né? E eles são bastante brilhantes, né, ao ponto, né, de iluminar dali para frente. Dali para trás, você vê que esse brilho já não é tão intenso, você já vê que alguns nomes aqui são pensados, mas não tantos detalhes. Então, eu acredito que esses elementos, tomados no seu conjunto, eles podem nos ajudar a pensar porque, né, de certa forma, esse certo mutismo, né, esse silêncio, né, em cima da pessoa, em cima da obra do Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro. É, colaboraria com essa informação, né, com essa pergunta, pontuando que eu acho que a ascensão dos dois museus que eu mencionei, do Dias da Rocha, né, no final do 19, e do Museu Histórico do Ceará, eu acho que também contribuíram, de uma certa forma, para um silenciamento de uma memória escrita, né, porque Sim. até então as práticas elas passam a ser concentradas por esses museus. E esses museus passam a ser influência e passam a ser a referência. Então era como se o que tivesse sido feito, até porque a própria coleção do Alves Ribeiro, ela vai transitar o 19 e adentra ali o século 20 em determinados outros momentos, com determinados outros significados, que é isso que eu abordo também no meu artigo futuramente, Uhum. né? Que é essa questão de Uhum. sentidos e significados que são fornecidos à coleção do Alves Ribeiro. Então, eu acho que o Museu Dias da Rocha e o Museu do Ceará, eles têm sim um impacto, Sim. devido à sua ascensão e sua criação e tudo mais, eles têm um impacto nesse silenciamento, né, das ações, do trabalho desenvolvido pelo Alves Ribeiro na década de 60. Né? Mas, Uhum. enfim, sobre isso, né, e aí para ficar também instigar um pouco mais a curiosidade das pessoas que estão nos assistindo, nós vamos ter a inauguração do museu exatamente no ano de 1867. É isso? Para ser Uhum. mais exato, no dia 24 de julho, não é isso? Isso, no dia 24 de julho, ele tem. A gente encontra uma referência no jornal, né, alguns anúncios pagos, né, do Dr. Alves Ribeiro nos jornais, né, de época, falando, né, da abertura desse espaço, desse local. Né? Então, eu acredito que eu, né, faço a identificação do Gabinete de História Natural nesta data porque ele começa a receber, né, os seus visitantes. Né? Como eu falei, já havia antes essa coleção de História Natural, de acordo com os seus estudos, estimulado pelo Agassiz, enfim, né, e todas essas ações, mas, né, o que consta é que ainda era acesso restrito, teria que se pedir autorização a ele, e a partir, então, de 67, você tem uma ação de quem quiser e tiver interesse, vai lá, paga, e aí você pode entrar. Né? E aí a notinha fala o seguinte, amanhã abrir-se-á às 4 horas da tarde o Museu de História Natural na Rua Boa Vista, quina da Travessa Municipal. Igualmente está aberto todos os domingos e dias santos, na mesma hora. Né? Isso aí está no Pedro II, do dia 24 de julho de 67. Né? E aí no dia seguinte ele também faz uma outra publicação, né? Um outro anúncio,
curtinho dizendo: este estabelecimento está aberto todos os domingos e dias santos, das 4 às 6 horas da tarde. As pessoas de fora da cidade o poderão visitar nos dias úteis, de meio-dia às 2 horas da tarde. Mais uma vez, um anúncio no jornal Pedro II, né, mostrando então que havia também um fluxo de pessoas de fora da cidade, principalmente deveriam ter chegado, né, pelo porto, né, era o horário que chegava um pouquinho antes, né, as embarcações, e daí a possibilidade de estar ali aguardando havia, né, de você ir ver, né, o museu, e que era aberto para essas pessoas de fora. Né? Então, com essas informações, a gente vai traçando um pouco, tentando ver quem era esse público, quem eram essas pessoas que frequentavam, né, quem teria eventualmente interesse, né, neste museu no Ceará naquele momento. Né? Vale lembrar que ele está ali situado, essa travessa municipal, ali pertinho do que é hoje a Praça do Ferreira. Né? Seria Exatamente. a parte ali, né? Seria ali quem está ali de frente à Praça do Ferreira ali do Leão do Sul, um quarteirão atrás, né? Então ali pertinho. Hoje é uma região central, né? E que no século XIX estava se constituindo enquanto esse centro de Fortaleza. Não, exatamente. Ficava ali próximo realmente da Praça do Ferreira, ou seja, né, o espaço central ali da urbe, né? Espaço Isso. de circulação, né? E demais, né? Bom, eu acho interessante quando a gente parte para pensar na coleção do Alves Ribeiro, que ele se constitui enquanto museu. Como tu disse, né, teve essa questão da imprensa, de umas notas pagas, né, mas que também teve uma repercussão entre, né, a elite política da época. Se você vê, o museu ele Uhum. passa a ser constantemente mencionado, seja nos relatórios de província, na questão de mensagem do governador à Assembleia. Então, nós vamos ter meio Isso. que uma, como eu posso dizer, um incentivo, pelo menos, né, se apregou um incentivo a visitar o museu. Porque muitas vezes essas mensagens que eram lidas, né, essas mensagens oficiais relacionadas ao governador e às assembleias, elas eram reproduzidas nos periódicos. Ou seja, a imprensa também Uhum. replicava essa documentação. Né? E Isso. aí a gente Isso. parte para uma parte não necessariamente paga. A gente parte para uma parte Isso. de se pensar que, de fato, houve uma Uhum. repercussão na imprensa, que a imprensa, de uma forma, né, meio que dialógica, corroborava com essa ideia de difundir que, obviamente, a capital agora tinha um museu, que aí estava associada a essa Sim. questão que foi falada, né, a questão de científica, né, de mostrar que Fortaleza tinha uma instituição com esse apelo, né, até porque se a gente for analisar por cima, dar uma olhada ali nos jornais do período, percebe que o museu não era uma linguagem atípica, muito pelo contrário. Falar de museus, seja do Museu no Rio de Janeiro, seja de museus internacionais, era uma constante nos jornais aqui de Fortaleza, ali na segunda metade do 19. Então, de uma Uhum. hora para outra, né, a capital tinha agora um museu, né, de história natural, né, como os demais também, para falar sobre essa questão da intelectualidade e do cientificismo aqui ocorrendo em Fortaleza, né, e aí, mas que também tinha também digamos assim, um apoio, né, local, um apoio dessa imprensa em divulgar essas ações. Né? E uma outra coisa que tu falou ainda sobre a imprensa que me faz pensar é que a imprensa também colocava o museu, ou pelo menos de acordo com as correspondências de alguns, como espaço também de curiosidade, aquele espaço, como lá tu mencionou no início, né, aquela coisa do estranho, das coisas das aberrações, que eles poderiam Sim. estar presentes no Museu de História Natural. Então, era o museu também enquanto um espaço de curiosidade, né, aqui em Sim. Fortaleza. Né? Isso. E aí me lembra, porque tem o caso de não sei se vou lembrar agora, depois eu posso abrir aqui para ver, de um bezerro, eu acho que nasce deformado, e aí E, que, chama a atenção e aí, da população. da população, e eles fazem uma fila para assistir o bezerrinho, para ver o bezerro. O Exatamente. bezerro foi um sucesso, o bezerro. Exatamente, né? E aí pontua, né, dizendo O que, bezerro de olha, duas cabeças, né? Bezerro de duas cabeças. exato. E aí, inclusive, menciona, Isso. olha, isso aí, essa aberração, né, esse animal e tal, ele está presente lá
no museu do Alves Ribeiro, que inclusive nessa notícia o próprio Alves Ribeiro vai detalhar, né, Isso. os pormenores, né, de como o animal, né, está, né, porque ele vai trabalhar, ele vai dar uma notícia lá, né, sobre isso. E da mesma forma também um caso que aí já chega ali na década de 70, né, antes de se tornar museu provincial, de um hermafrodita. Não sei se tu chegou a ver isso. Sim, 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 cheguei a ver isso aí também. De Que um causa todo hermafrodita. um... Exatamente, que todo mundo ficou naquela de saber o que era o hermafrodita e que qualquer coisa, se fosse. Agora eu estou lembrado, cara, mas tem um trecho que é muito interessante. Eu acho que se fosse gente, na perspectiva deles, né, ia rezar um Ave Maria ou alguma coisa assim. E se fosse. Deixa eu encontrar o nome. Ou se fosse qualquer outra coisa que não fosse gente, ia parar lá no museu do Dias Ribeiro. Né? Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Ele faz assim, se for gente, não se preocupe, não faz mal a ninguém. Agora, se for de outra coisa, manda para o museu, porque todo mundo tem que estar preso e seguro para não causar problema a ninguém. Uma coisa assim que ele fala. Tem, Pronto, ó, eu tem achei isso. aqui. Achei aqui. Ele coloca, Ah, olha, se fosse gente, teria uma Ave Maria. E se fosse algum bicho ou algum monstrengo, né, que fosse dirigido ao Museu do Doutor Ribeiro e que a ele desse um lugar distinto. Ou seja, a isso. gente vê também, né, que teve circularidade aqui na imprensa local de um determinado apoio ao museu, seja para falar das questões relacionadas à sua abertura, seja para falar das questões relacionadas ao processo científico, enfim, e também para falar desse espaço enquanto local de curiosidade, né, local de onde poderia se achar coisas estranhas, e que isso também não deixa de ser uma forma de divulgação. Né? Então, a gente pode dizer que teve, sim, uma ampla não, né? Mas teve uma modesta exposição do museu enquanto ele teve vida, né? Que foi efêmero, ele ficou de 67 a 71, não é isso? Isso, isso. É interessante você falar no começo, né, de que não era comum, né, de que a gente pensa que era alguma coisa exótica ou não usual, né, mas era comum, como você bem falou, nos jornais haver menções a museus. Né? Pesquisando os jornais do século XIX, é interessante como há notícias sobre museus da França, da Alemanha, da Exato, Inglaterra, da exato. Itália, né? Como eles estão presentes, né? Lógico, notícias outras, de questões outras, né? Mas como faz parte do cotidiano da cidade e dos diversos Exato, periódicos fazerem menção, estarem indicando, comentando o que acontece, né? Sem dúvida, exato. né? Né? Isso existe. E em virtude de Divulgando, muitos, não pode falar. divulgando, inclusive, objetos arqueológicos que saem daqui do Ceará, que vão para o museu no Rio de Janeiro, né? Que inclusive fala, né, Isso, de várias caixas com fósseis que estão indo para o isso, museu, né? Ou seja, isso, como tu isso. falou, né, é uma constante e é presente de fato, né? Pensar em museu cotidianamente aqui em Fortaleza no século XIX. Isso. As pessoas estavam informadas, sabiam dos acontecimentos, sabiam das ações, né, e estavam plenamente conscientes disso. E é interessante, né, e aí a gente vê hoje como é algo extremamente, né, especializado, quase você tem que ir atrás, como não se fala, não se menciona, né, é um paradoxo muito grande que a gente vê como houve, de certa forma, esse desprestígio, né, ou como deixou de angariar as atenções e os interesses. Né? E aí você falou também, né, dessas folhas, como essas ações políticas elas eram também vinculadas nos jornais. Né? Muitos deles reproduziam as falas dos presidentes de província, reproduziam os balanços administrativos. Né? Então, era comum que as pessoas soubessem, né, do que era dito. Como, por exemplo, em 69, né, o João Antônio de Araújo Freitas Henrique, né, que era o responsável pela província, ele fala assim: existe nesta capital, como não vos é desconhecido, um curioso estabelecimento neste gênero, museu, né? Devido aos esforços do seu proprietário, o Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro. Tendo tido já o prazer de visitar, me parece que não está em condições muito inferiores,
a outros da mesma espécie, que existem em diversas províncias, os que têm custado grossas somas aos cofres públicos. Tão decididos esforços empregados, tão utilmente merece a atenção dos homens esclarecidos, e devem ser animados por todos aqueles que prezam o estudo da ciência e aplaudem as vocações para o conhecimento úteis. Né? Mais uma vez, a chave do museu é o saber útil, o saber aplicado. Né? Mas fica aqui o registro como o presidente da província, né, estava ciente, né, e como essa fala dele reverbera dentro da sociedade, porque vai ser reproduzida nos jornais de época, sem dúvida. Né? Exato, né? Ou seja, se vê essa tentativa de incentivo da população a visitar o Museu do Dias Ribeiro. Né? De fato, houve. Uhum. Né? Seja por parte de uma elite política, ou seja por parte da imprensa, no qual também chega a questão dos intelectuais também. Isso, Né? isso. Aí tem uma outra também. Não, pode falar. Pode falar. Não, diga. Não, é porque eu vou puxar agora também para uma citação, então pode concluir. Ah, tá. Não, eu só ia dizer que aí em 71, né, houve uma ação que foi registrada em 72 também da província, né, que aí é dito também, havendo o Dr. Alves Ribeiro oferecido à província um gabinete de história natural que possuía, a fim de servir de núcleo à criação de um museu público, dei conhecimento de semelhante oferta à Assembleia Provincial, que então funcionava, rogando que felicitasse os meios a concorrer às despesas para aceitação da oferta. Então, todo esse processo também, né, de transformação do gabinete em museu provincial também passou, né, pelo escrutínio público, também passou pelo administrador e também estava à luz do público, né, que tinha conhecimento e que tinha visão desse processo, digamos assim. Exato, né? E por falar sobre a luz do público, e como tu falou também desse museu enquanto um espaço de conhecimento, né? É importante a gente pontuar que quando surge o Museu de História Natural, ele vai ter sim, né, uma leitura onde a gente pode perceber todas as questões das práticas científicas aqui que podem ser desenvolvidas na província, né? Que inclusive ele tem, né, um material também que é coletado aqui no Ceará, como também a gente pode ler a partir de uma perspectiva da instrução, já de pensar do museu enquanto espaço para o desenvolvimento da instrução, no sentido de uma educação. Né? E aí, lógico que não é uma visão ainda aquela do século XX ou de hoje, mas de já entender que o museu ele pode ser, sim, utilizado para esse fim. Então, são perspectiva de uma instrução e a perspectiva científica. Tanto que tem no relatório que o Pedro Leão Veloso, né, que quando ele passa a administração da província para o doutor Antônio Joaquim Rodrigues, e é isso em 68, né, um ano depois da criação, praticamente um ano depois da criação do museu, né, ele coloca, vou ler o trecho também, né, ele coloca, o doutor Joaquim Alves Ribeiro, médico estabelecido nessa cidade, que, segundo estou informado, tem se dedicado ao estudo das ciências naturais, conseguiu, depois de alguns anos, formar uma coleção de diversas espécies naturais que apresenta ao exame público no museu que criou. É um trabalho de mérito e de utilidade, pois que, como Vossa Senhoria, como Vossa Excelência, na opinião... Agora, está errado, mas porém. É um trabalho de mérito e de utilidade, né, de um museu de história natural, que o Museu de História Natural é uma escola de instrução pública. E aí, só fiz abreviar um pouco, cortar um pouco a parte, né, mas ele fala que o museu é um espaço de instrução pública. Não à toa, a gente vai ver que essa discussão de museu enquanto um espaço de instrução, ele já vem da Europa, descamba aqui no Brasil, ali na segunda metade de 19, e ganha potência, ganha mais força na década de 80. Não à toa, a gente vai ver essa coleção do Alves Ribeiro transitando no primeiro momento de Museu de História Natural, para depois compor o acervo do que seria o Museu Provincial para representar a província, e descambando
né, como uma parte do acervo do museu da escola normal, né, que é ali já na década de 80. Né? E aí sim, Isso. boa parte do acervo dele ganha um caráter totalmente voltado para a educação, que o museu, nesse momento, que é os museus escolares, que eles vão surgindo também, eles vão ter essa perspectiva, né, de serem utilizados para o desenvolvimento, né, do aprendizado, dos estudos das ciências naturais. Né? E aí a gente vai ter a ascensão do Museu da Escola Normal com o acervo do Dias da Rocha. Isso. Dias da Rocha, E o do Museu Alves do Ribeiro. Né? Alves E é Ribeiro. interessante que é justamente que a coleção do Alves Ribeiro ela é colocada na escola normal para dar conta do ensino de ciências, né? Que é a nova prática que vai ser institucionalizada, que vai ser ensinada, né? E ela vai servir como esse apoio para essas áreas. Então, esse fim didático fica muito bem direcionado, muito bem relacionado, né? E como você bem falou, né, o museu é uma escola de instrução pública. E é interessante porque o parlamentar que está falando isso, o político, né, ele está citando o Cuvier, né, o Barão de Cuvier, Quer né, que é um dizer, grande intelectual francês, né, que ele fala, né, como você, para ver lançando mão da exatamente esse opinião de mito. Cuvier, né, ele fala, né, na citação, lançando mão, né, da opinião de Cuvier, o Museu de História Natural é uma escola de instrução pública, né? E aí você percebe como essas ideias estão circulando, como esses homens de ciência estão sendo recepcionados pela política, e esses políticos se esforçam, né, ao menos, em tentar apresentar isso como o que efetivamente deveria ser feito. Apesar, né, tem o Museu do Alves Ribeiro, ele oferece uma vez, a província diz o seguinte, olha, esse estabelecimento é muito importante e tal, e nós vamos dar aqui um apoio para que você não cobre pelas entradas. E aí ele, ok, seria um acordo anual, um valor anual, um estipêndio, né, para ele. Só que aí, passado um ano, ele oferece. E aí eles falam, olha, vocês disseram que iam fazer, iam me dar um apoio, mas o apoio não chegou. Aí é feita uma nova lei e que diz que, ok, é necessária a lei, só que o valor que foi acordado já foi menor do que o da primeira vez, que nem foi pago. Né? E aí é quando o Alves Ribeiro decide, então, oferecer de graça para a província. Né? E aí a gente percebe, né, que por mais que essas ideias circulem entre esses políticos, muitas vezes a sua ação não reverbera, né, a sua intenção, ou o que eles propagam. Né? E esse caso especificamente mostra isso. Ele acabou, ao final, oferecendo a coleção, né, e que, pelas descrições, eram 13 armários, né, a gente imagina armários do século XIX, com aquela madeira própria do século XIX, e que acabam não tendo inicialmente para onde serem colocados. Né? E aí eles fazem ali uma junção sui generis, né, coloca junto a biblioteca, que causa também um grande problema, e só então vai para a escola pública. Né? Mas, enfim, a gente tenta rastrear essas informações, o que é possível, né? Porque, como a gente já falou, muitas dessas informações são lacunares, né? Muitas delas se perderam. Né? E, além disso, como eu também falo no texto, né, que a gente mencionou no início, tem aquele poder de síntese, né, das pessoas que ficaram responsáveis por fazer a classificação, né, dos objetos. Então, ele fala que tem 540 pedras, né, objetos, né, só que não diz da onde, não diz qual formato, não diz qual material, né, então a gente fica assim meio que impossibilitado de tentar entender de onde é que são, né, ou quais são as suas características que poderiam ajudar a pensar de onde vieram, né. Enquanto, por exemplo, já nos fósseis, né, eles falaram, né, que existe mais. Mas, enfim, fazem parte dessas. Nós, historiadores, é que pensamos isso hoje. Né? Naquele momento, eles não estavam pensando, né, para desespero nosso. Né? E hoje a gente tem que tentar buscar, né, formas, né, de superar essas lacunas, de trazer esses significados, de falar desses sujeitos, né, e as suas ações que até então eram desprezadas, desconsideradas, né, ou não vistas. Né? Então, essa é a grande riqueza que nós, historiadores, temos. Né? É o grande trabalho, mas é a grande riqueza. É verdade, né? Só para complementar, né, que tu já havia falado, né,
que é interessante, né? Que ele pede, né, ajuda para sustentar o museu, né? Ele pede Isso, ajuda para sustentar o museu. E, ele pede em 68, ou seja, um ano depois da abertura ele já pede uma ajuda. E isso. somente um outro ano posteriormente, em 69, é que vai ser definido a questão do valor, né? Que inclusive há uma, assim, eu acredito, eu não sei aí se a partir daí já é uma iniciativa da gente pensar da administração do museu pela província, né? Porque Uhum, pelo que eu vi da fonte, que é da notícia no caso, né? Já havia o interesse de mudar, né, o nome do museu, então se transformar no Museu sim, Cearense. Seria o Museu Cearense. isso, Então, isso. eu acredito que se tivesse sido efetuado, de fato, o valor que foi atribuído, o museu já passaria ali, em 69, para a administração pública. Já seria um museu da Sim, província, agora sob o título de Museu Cearense, né, que era a intenção isso, da província transformar o museu, né? E aí, como a gente bem, isso. né, como a gente bem sabe, mas para você que está assistindo agora, né, não sabe, mas aí essa ajuda Não acabou, né, aconteceu. Não não acontecendo. acontecendo. Acabou não acontecendo e que foi a força motriz, eu acho, né, que é o que tudo indica, né, que motivou, Sim, como foi bem pontuado, essa doação, né? é. E aí, posteriormente, Eu, como já eu foi concordo. dito, Não, eu encontrei aqui a passagem. né? Deixa eu só, eu tinha falado dos objetos, né, que foi constituído e como eles foram retratados, por exemplo, objetos do reino mineral, né? Encontra-se variadas amostras de rocha, cujo número se eleva a 560, sendo 25 de minerais de ferro, chumbo, cobre, ouro, ferro, tanífero, né, e bismuto. Né? Eu Uhum. sei, são 560, mas ele só classifica de acordo com a sua constituição, né? Não fala tamanho, peso, origem, né? Ou características especiais. Né? Nós não temos, por exemplo, se isso foi coletado, se isso foi doado, né? Em que circunstâncias isso estava. Né? Então a gente acaba não tendo, né, elementos para a gente tentar historiar, né, como, por exemplo, no caso desses minerais, dessas rochas especificamente, elas chegaram aonde chegaram. Né? A gente não tende a fazer, né, essa reconstituição desse processo, né, delas. Por exemplo, também tinha uma seção que é chamada de arqueologia e numismática, né, onde fala assim: encontra-se instrumentos de índios próprios para a guerra e para a caça, dois remos bem trabalhados, uma arma de fogo de extraordinária grossura, uma fotografia de Lopes, que é o Solano Lopes, um par de tamancos próprios para andar sobre o gelo. Quanto à numismática, encontra-se a moeda de cobre, de prata e papel moeda do Paraguai. Né? Então, nessa seção você vê alguns elementos exóticos, principalmente ligados aos índios. Né? Há uma foto de Solano Lopes, né, da Guerra do Paraguai, né, que deveria ser uma figura assim muito exótica e odiada pelos brasileiros naquele momento, e um elemento que não deveria ter uso nenhum no Ceará, né, que seriam os patins para andar sobre o gelo. Né? Eles chamam aqui Ah, de esse aí, tamancos para andar sobre o gelo. Né? esse é Esse aí não bastante teria curioso. utilidade. É bastante curioso saber como é que se usa isso, né? Porque em pleno Ceará do século XIX não havia a mínima possibilidade de alguém encontrar um uso profícuo para esse objeto. Realmente, né? Aí Né? sim, é um objeto, né, que desperta muita curiosidade, que eu acho que as pessoas ficavam, como é que é um objeto para, né, andar sobre o gelo, né, no caso. Andar sobre o Enfim, gelo. Isso, né? isso. E aí para você que está aí assistindo aí, para você entender um pouco, né, você vai ter o museu, um momento de ascensão, e aí depois, ali já no final da década de 60, o pedido de ajuda que não veio, para no início já da década de 70, o museu ser doado, ter, né, a província cria uma comissão que, inclusive, com a presença do Adolf Hebster, né, que todo mundo aqui Isso. conhece bem, né, da questão da, do desenvolvimento do espaço urbano de Fortaleza, com as plantas e tudo mais. Né? Então, Adolfo Hebster também teve presente para avaliar os objetos que compunham o acervo do Dias. Eu sempre quero falar Alves Dias, Ribeiro. sempre quero falar Alves Dias Ribeiro. do Alves Ribeiro. E aí que ele vai passar a compor o Museu Provincial, que é, de fato, o primeiro museu público
né, o primeiro museu, né, aí sim, pode dizer de fato que é o primeiro museu público da província do Ceará, né? E aí Em, veio, mas veio ele, e em que também teve, 1871. em Em 1871, 1871. e que passa para os cuidados da biblioteca pública. Então, ele funcionava nas dependências da Isso. biblioteca pública, e foi como tu disse, vai ter aí já vai entrar um outro conflito, que é espaços da biblioteca pública, que inclusive vai ter até uma reclamação, se eu não me falha a memória, de quem Tem administra. o zelador da biblioteca, ele escreve o responsável dizendo que, olha, o espaço da biblioteca já é diminuto, já não temos um bom fluxo de pessoas, e aí vocês colocaram todos os móveis e utensílios do museu aqui na parte de baixo, que gera um problema porque a gente não tem espaço. Além disso, os vidros estão quebrados, tem que fazer manutenção, né, das espécimes, e a gente não tem como arcar com isso. Né? Então, gera essa pequena rusga aí entre os dois equipamentos que encontravam-se juntos, né? Uma junção que lembra a Grécia Antiga, onde museus e bibliotecas compartilhavam o mesmo espaço, Uhum. né? Mas que ali foi não por outra coisa, né? Foi por racionalização e falta de ambiente propício. Né? Exato, né? E aí, pouco tempo depois, já uma transferência novamente do acervo, né? Que aí já passa agora sob os cuidados do gabinete de leitura, não é? Gabinete de Gabinete leitura do Ceará, é isso mesmo. de Que leitura do é Ceará, que daí é que já vai, de fato, findar, né? Porque aí também vai ter toda uma questão de deterioração, né? manutenção e Exatamente. desgaste. Pronto, né? Também na questão do espaço, é importante colocar também, né? E, por fim, uma parte do acervo vai para o museu da escola normal, né? Isso a pedido também, isso de forma oficial, né? Não é que foi colocado, não foi de qualquer jeito. Há toda uma movimentação política ali do chefe de instrução pública da época que fez a solicitação e que houve, né, o aceno positivo para que o museu, que até então estava com gabinete de leitura, transferisse parte para o museu que estava sendo findado. Lembrando que já desde 82 que há uma formação também desse acervo do museu escolar, da escola normal, Isso. né, mas que ele é Tem só, acentuado com só a um adendo, colaboração. né? Porque tem só um adendo, né? Dois adendos, né? Que o gabinete de leitura ele acaba se dissolvendo, né? E nesse processo é informado a província, né? Pronto. Que aí tem que encontrar o local mais adequado. E aí, como já havia escola normal, já havia essa constituição, né? De um acervo, né? E aí percebeu-se que haveria possibilidade de a absorção do Museu de História Natural das peças que constituem a coleção do Alves Ribeiro, né? Serem utilizadas como recurso didático para a escola normal. E aí é que você tem, digamos, a destinação mais contínua, né? Que vai perseverar dessa coleção, né? E que mais ou menos até mais ou menos a década de 1910 ainda encontra-se referência dizendo que as coleções são poucas, mas são fragmentadas porque não houve manutenção, não houve zelo e que são quase de pouca utilização já em 1910, né? Mas aí isso mostra também como houve uma continuidade e a permanência e o uso, né? Mesmo que não havendo a manutenção, né? Que as peças acabaram se deteriorando, né, dessa coleção. Né? E aí, com o final dessa coleção, também se esvaiu, né, as informações do seu criador, mantenedor, né, que é o Dr. Alves Ribeiro, infelizmente. Exatamente, exatamente. Quando já adentra ali o século XX, né, já no final ali do XIX e início do XX, quando se fala, quando se menciona desse acervo do Museu da Escola Normal, já vai vir várias denominações. Né? Uns vão dizer que era do antigo Museu do Alves Ribeiro, outros já vão dizer do Museu Provincial, né? Então você vai e aí mais na frente vai ser o Museu da Escola Normal, né? O acervo Isso, do Museu da isso, Escola Normal. E aí vai isso. se perdendo, né?
um pouco da memória e da coleção, que eu acho que isso também é um ponto, já voltando à pergunta da moça lá no início, né, que eu acho que isso é também um ponto importante para a gente pensar, né, de como o acervo ele vai ganhando nomenclaturas outras e que vai, por fim, dando um determinado esquecimento em relação às ações que foram idealizadas na constituição do acervo do Alves Ribeiro. É Isso isso? mesmo. Ela vai sofrendo aí uma série de um caminho, um percurso sinuoso, né? Vai percorrendo aí uma dinâmica própria e cada vez que ela, né, adentra um local, um espaço, né, meio que ela vai se transformando e vai se reelaborando às vezes, né? E se Às vezes não, distanciando, né? usualmente se distanciando do seu criador, né? E aí vai ganhando a nomenclatura, né, do momento atual, né? Isso é bem próprio da nossa política, isso é bem próprio de nós brasileiros, né? Dessa exacerbação do presente, desse momento, e muitas vezes não reflexão ou não compreensão das ações passadas, né? Então, é bem característico de nós cearenses, né, e nós brasileiros. Certo. E aí, só para a gente concluir, né, que já está no adiantar da hora, né? Foi rápido, né? Eu só conversando assim, mas foi rápido, né? Quando o assunto é bacana, é interessante, passa rápido. Só para instigar, Verdade? né, a mente das pessoas agora, né? Onde existiria algum modo de encontrar ainda algum desses objetos dessa coleção atualmente em algum acervo aqui de algum museu do Ceará? Weber, você me faz uma pergunta que eu tenho que dizer que eu não me propus a pensá-la, mas eu acredito que, eventualmente, tem uma coleção que é da Escola Normal, né, que eu não me debrucei sobre ela, não sei se te falar especificamente Já se visitei, teria. É? já visitei. Você identificou? Você chegou a identificar? Não, mas é porque aí já vai entrar algo que teria que ser feito uma pesquisa bastante minuciosa. Por quê? Porque a coleção do Museu Dias da Rocha também, ao término do museu, ele também é doado uma parte para o museu, né, Isso. da O do Escola Dia da Normal. Rocha, ele é fragmentado. Tem uma parte que vai para São Paulo, tem uma parte que fica no Ceará, tem uma parte Exatamente. que vai. Né, ele tem uma dispersão muito grande. Né? E aí eu Exato. pensei que eventualmente poderia haver esse sentido. Eu me centrei mais no aspecto do século XIX e eventualmente encontrei algumas informações no que diz respeito à escola normal, mas não como meu foco. Né? Então, assim, eu acho que você está mais a par do que isso e poderia falar com mais propriedade. Eu restringi mais ao século XIX. Eu fiquei focado mais, como bom oitocentista, eu fiquei no XIX. Sim, sim. Não, mas aí foi só para instigar, né? Só para instigar que a pessoa fica curiosa. E aí, cadê todo esse acervo, né? Sim, Porque, sim. porque assim, só lembrando, né? Se você tiver curiosidade, né? Tem disponível, né? De forma digitalizada, um pouco do acervo do Dias da Rocha, né? Que foi publicado, que até eu estou vendo aqui, até pelo Estilhaço da Memória, né? Do teu capítulo, né? Do artigo, Sim. né? Na verdade, do artigo, que foi de 1873, né? Saiu, foi divulgado, né? Foi impresso na questão Uhum. da relação dos objetos que existiam no Museu Isso. Dias Alves Ribeiro. É, foi feita a relação que foi publicada, que é a mesma que depois o Dias da Rocha publica, que é Exatamente. no Almanaque do Ceará. Né? O primeiro Almanaque do Ceará, né, eles fazem um levantamento do que havia no Ceará, e aí consta as peças, consta o que o que constituía, né, as coleções que chegaram ao poder provincial. Né? E aí, em 1873, está lá, né, o Almanaque do Ceará, né, dos poucos registros que a gente encontra detalhando essas informações, né, e que é tão raro, é tão difícil que o próprio Dias Rocha vai utilizá-lo para documentar no seu boletim. Né? Aí, Então, assim, essas informações são poucas e são muitas vezes reproduzidas. a Paula até compartilha, né, dessa curiosidade, né, que ela está comentando aqui, né, que onde estão esses objetos, né? É muito difícil, né? Onde estão, né? É muito difícil saber, né? Precisar, mas cabe a você, né?
pensar, né, da gente refletir, né, no percurso do acervo do Alves Ribeiro, né, que a gente já definiu aqui, a gente já mostrou aqui na live, comentamos bem que ela tem um processo. Museu de História Natural, depois Museu Provincial e, posteriormente, Museu da Escola Normal. E aí, depois, né? Porque a gente, Pois é, até ali, na primeira metade do 20, a gente ainda vê referências do Museu da Escola Normal. Só que depois vai isso. adentrar a coleção do Dias da Rocha. E aí, só mesmo um trabalho muito, né, detalhado, muito mais minucioso para distinguir o que era objeto de quem. Isso, E ainda há de mencionar isso. também que a gente vai ter outros museus ali no 19, né, que são os museus escolares, que eles também vão ter um acervo. Será que não teve nenhum Uhum, parte dessa coleção do Alves Ribeiro que foi parar nesses museus? Por exemplo, no início do uhum. século XX, a gente vai ter o museu da Faculdade de Farmácia e Odontologia, aqui, Isso. aqui em Fortaleza. Né? Será que não vai ter algo no Museu Alves Ribeiro lá? Né? Então, assim, Uhum, são vários uhum. museus escolares que vão sendo criados e muitos deles com essa temática voltada para a questão das ciências naturais. Né? Então, não é algo difícil de pensar, né? Até porque quando o Museu da Escola Normal é constituído, não é todo o acervo do que vai, é uma parte. E a outra parte? Entendeu? Para onde foi? Para onde foi, né? Essas são as Exatamente. perguntas, né? Mas é só para Exatamente. deixar também, como você falou, de instigar os colegas que têm, de repente, interesse em coleções, em objetos, né? E acha assim, já foi falado tudo. Não, ainda tem um mundo. Você falou dos museus escolares. Tem uma prática de museus que eu achei muito interessante, que eu vejo muito poucas pessoas falarem. Tem um membro do Instituto, professor Ari Leite, um grande pesquisador, né, e que ele sempre fala e sempre comenta dos museus temporários. Havia uma prática, né, de viajantes, né, que levavam objetos, que faziam exposições e que ficavam um determinado momento, depois pegavam seus objetos, saíam e iam para outros. Né, os museus itinerantes. São poucos pesquisados, acho que a professora Maria Margarete Lopes tem um artigo sobre isso, mas que a gente ainda não tem. Então, assim, procurando, olhando, você vai ver que tem, né, uma infinidade, né, de ações nesse sentido, né, de exposição, de coleta, de musealização, né, as mais diversas. Você falou da escola normal, você falou da faculdade de farmácia, nós falamos aqui do Museu Provincial, né, fora as coleções particulares, colecionadores, né, o Instituto do Ceará também vai ter, posteriormente à década, se eu não me engano, de 30, 40, um museu voltado para as peças indígenas. E sim, você tem uma prática difundida que ainda até hoje nós temos em menor escala, mas é de coleta, de guarda, de exposição, e que muitas vezes isso é passado de pai para filho, muitas vezes isso fica, né, entre famílias, né, aquelas que têm um lastro familiar maior conseguem manter isso, mas outras se dissipam, né? Mas não é que deixa de existir, né? A gente é que não consegue identificá-las, a gente não consegue ver nessas mutações, essas transformações, mas que elas estão aí, estão, que elas existem, existem. Exato, né? E aí, como foi colocado, né? Fica aí para a gente instigar, né? Para onde foi parar, né? Os objetos da coleção do Alves Ribeiro. Será que ainda existe? Será que ainda não existe, né? E aí, Isso. como tu colocou, né? Ainda falta muita coisa a se descobrir, até mesmo ali no 19, sobre a coleção, né? Tem muito Sem mais. dúvidas. Que realmente é bastante complicado. E aí eu passei por isso, né? Porque eu me dediquei a escrever esse artigo durante a pandemia. Uhum. Então, assim, é muito complicado você achar, né? É aquela coisa dos vestígios ali que você vai juntando para tentar criar uma narrativa ali que condiz, né, com que as fontes estão sendo apresentadas, mas que é difícil, porque tem pouquíssima coisa a respeito do acervo e do próprio museu do Dr. Alves Ribeiro. É quase a conta-gotas, né? Que a gente vai juntando e vai vendo e vai. Mas enfim, mas no final é interessante, porque a gente consegue ver, né, que é possível sim historiar, que dá trabalho, mas esse é o ofício do historiador, essa é a nossa razão de ser, né? Não é recontar o que já existe com outras palavras, é tentar avançar, tentar aprofundar, tentar dar novos significados, novas atribuições,
né, no que tem ou do que a gente pode e deve pesquisar e falar. Então, acho que, ao final, é trabalhoso, mas é interessante, a gente gosta disso. Né? Acho que deve ter passado isso, né, durante a feitura do seu artigo, da sua pesquisa, e eu digo que o mesmo aconteceu comigo. Né? No final dá um trabalho, mas quando a gente vê retrospectivamente é interessante, porque a gente vai exercitando, a gente vai pensando, e a gente vai vendo como é que a gente... Não, é isso primeiro, é isso. Hoje eu acredito que você está muito bem organizado isso na sua cabeça, assim como na minha, né? Mas até então, por quê? Não, e essa informação Exato. aqui? Aí, às vezes encontra informações diferentes, de momentos diferentes, mas o que é que tem entre uma e outra? Né? E aí a gente tem que fabular, a gente tem que imaginar, a gente tem que buscar, a gente não, preciso ler mais, preciso pesquisar mais. Né? E isso acaba sendo, né, algo interessante, trabalhoso, mas interessante. Né? Mas faz parte do métier, do ofício do historiador. Exato, muito prazeroso, né, inclusive. Então, gente, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa aqui, né? Que é uma conversa que até fica registrada e já serve de mote, né? Para N outras discussões e N outras pesquisas que possam surgir a partir do debate que foi feito aqui sobre a coleção do médico da Santa Casa, né? Médico da antigamente, né? No caso do médico da Santa Casa de Misericórdia do Ceará, que é o doutor Joaquim Antônio Alves Ribeiro. Acertei? Já acertei, né? Joaquim Isso, Antônio Alves isso. Ribeiro, ou Alves Ribeiro, né? Como foi Alves dito. Ribeiro. Né? E aí, agradecer muito a tua presença, Eduardo. Ela brilhantou e ela enriqueceu ainda mais as discussões sobre o Museu de História Natural do Alves Ribeiro, do Museu Provincial. Né? E aí já fica a dica para você que está nos assistindo agora, né? Se aprofundar ainda nessas discussões ainda da escola normal, do acervo do Alves Ribeiro que foi para lá, né? E que, de uma certa forma, né, sejam desenvolvidos novos trabalhos a partir disso. Desde já também fico curioso para ler tua tese de doutorado, né? Quando é que sai? Quando é a defesa aí? Fala aí pra gente aí. Olha, tá previsto agora para o próximo mês de março do próximo ano, né? Então já está mais próximo do que longo, do que distante, né? Então acredito que já já a gente tem temos tese, né? E eu acredito que vou transformá-la em livro, né? E aí para possibilitar que os interessados, né, tenham acesso e possam conhecer um pouco mais desse museu, desse cidadão e de toda essa instigante história do Ceará do século XIX. Perfeito, perfeito. Eu já fico aqui na expectativa de saber, né, de forma mais, né, aprofundada, né, todas essas questões que envolvem o médico Alves Ribeiro, né? E aí, novamente, agradecer a presença de vocês que assistiram, né? E aí, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, né, coloca aí as tuas dúvidas, as tuas perguntas embaixo, né, que nós vamos responder à medida que elas forem saindo. Acho que a internet, o sinal caiu, né, do Eduardo, mas aí, como eu estava dizendo, né, dizer para vocês que, eu não sei se vocês escutaram até determinado ponto, né, mas que deixem as dúvidas, as curiosidades de vocês, mencionem, né, coloquem aí que elas serão respondidas à medida que forem sendo colocadas, né. Deixo claro também que nós temos outros temas, né, que já foram feitos aqui no ciclo de live, né. A Ana está dizendo que ele caiu, né? Ana também acho que ele caiu. E aí, para você que está assistindo, nós realizamos o ciclo de lives periodicamente, né, a cada 15 dias. Já foram abordados temas relacionados a tema indígena, né? Já foi também abordados assuntos relacionados à história da saúde e das doenças. E, por fim, né, a nossa última live foi sobre a história relacionada à questão do consumo. E aí, caiu aí, rapaz? Pois é, a modernidade nos prega peça, né? No finalzinho fui derrubado. Caí, mas estou bem, né? Caí, Muito mas bom. Então, voltei, que é, que é para despedir da nossa audiência, dizer mais uma vez muito obrigado pela atenção, você, Weber, os colegas que estão discutindo, fazendo essas reflexões. E no final, não posso deixar de dizer que nós estamos vivendo um momento pandêmico. Por favor, se cuidem, utilizem máscara, álcool em gel, não escutem o que o presidente fala, né? E vamos seguir a nossa vida, porque do jeito que está, está difícil, mas eu acredito que tanto nós brasileiros como nós cearenses vamos sair dessa. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela iniciativa.
Valeu, Eduardo. Nós que agradecemos a tua presença, né? E ia dizer para você, né? Continue prestigiando o nosso ciclo de lives, né? A gente ainda vai ter outras lives, né? Até o final, até o mês de julho, com diversos temas relacionados ao século XIX. Também siga, né, a Sociedade dos Estudos do Brasil Oitocentista nas redes sociais, né? Tem aqui no Instagram, também se inscreve lá no canal do Sebo UFC no YouTube e também na nossa página, né, no Facebook. Então, esse aí é vacina para todo mundo, sim, né? E, obviamente, nada de, e reforçando as palavras aí do Eduardo, nada de seguir desorientações, né? Então, a gente tem que ser muito claro com relação ao uso da máscara, distanciamento social e tudo que já vem de fato determinado pela ciência. Então, ciência sim, né? Viva o SUS, né? Tudo isso para que a gente possa seguir, pelo menos vivo, até que todo mundo seja vacinado, né? É só esse pequeno detalhe, conseguirmos seguir vivos, né? Então, Isso. reitero as palavras do Eduardo e boa tarde para você, bom final de semana e até a próxima live. Tchau. Boa tarde. Vacina para todos. Tchau.